Venho com este vídeo falar sobre o passado, o presente e o futuro. De alguma forma já falei sobre o assunto noutros vídeos deste canal. Eu tive várias fases na minha vida. Tive uma fase da infância e da adolescência em que eu fazia aquilo que eu gostava. Eu mesmo nessa fase, eu tinha também algo que aconteceu na fase adulta. Nós temos que fazer aquilo que temos que fazer. Não podemos fazer só o que gostamos. Eu na minha infância e na minha adolescência também me aconteceu. Eu fui à escola, fui ao infantário e à creche, tinha que estudar para o médio secundário, para o básico. Na minha altura havia uma coisa que se chamava preparatório, que agora em Portugal é básico. E também depois na vida adulta para o superior. O que é que eu gostava mais na infância e adolescência? Tal como eu falei noutros vídeos deste canal, exaustivamente e de forma detalhada, pelo menos num vídeo, eu gostava da parte do mídia, dos média, em que eu fazia uma espécie de uma fanzine em papel e escrevia com a máquina de escrever das antigas e cortava fotografias de revistas alemãs. Gostava de jogar videojogos e também programá-los. Programei em mais de uma linguagem. Utilizei uma linguagem básica para a estrutura e depois outra linguagem mais avançada para o código desenrolar de forma mais rápida. E também gostava de negócios. Quais eram os negócios que eu tinha na infância e na adolescência? Nessa fase eu tinha venda de videojogos e no final da minha adolescência também criei um serviço online através de Bulletin Board Systems, BBS, antes do aparecimento generalizado da internet, em que pagavam para aceder a software, principalmente jogos. No fundo é parecido à venda dos jogos, em cassete, em disquete, em CD ou noutro suporte físico qualquer, para, através de um modem, ir buscar o software de forma digital, que é parecido aos dias de hoje, mas naquela altura era mais arcaico. Quando é que eu senti que aquilo que eu tinha que fazer estava a atrapalhar os meus gostos pessoais? Foi principalmente nos videojogos, quer no jogar, mas principalmente no programar e criar os jogos. Porque eu programava, mas também fazia os gráficos, embora fosse mais fácil porque não tinha uma qualidade de imagem, era uma qualidade aos quadradinhos e eu fazia os gráficos dos personagens de forma muito mais fácil. A maior dificuldade foi na questão da criação dos jogos, porque eu ficava o dia todo na escola, depois à noite tinha poucas horas, ou seja, no final da tarde e à noite tinha poucas horas. Nessas horas tinha que fazer os trabalhos de casa e tinha que jantar e às vezes até lanchar antes de jantar, se chegasse mais cedo, e tinha que também jogar e tratar das outras coisas, dos outros gostos que eu tinha, e então o tempo para programar era escasso. Eu, para os negócios, conseguia, porque recebia as encomendas, eu podia tratar das encomendas durante a noite e depois, durante o dia, enviávamos por correio. Ou então levava para a escola, que era uma fonte de clientes. Tanto que, quando eu tinha 10 anos, a diretora da escola perguntou quem é que andava a fazer negócios na escola. Os meus colegas disseram que era eu, antes de eu dizer que era eu, de assumir, porque eu ia assumir, e ela proibiu-me tanto a mim de vender como aos meus colegas de comprarem.
Mas isso foi só o início do negócio. Depois, durante a adolescência, foi aumentando. Em relação a jogar, poderia acontecer algumas vezes, mas eu tinha tempo para jogar, jogava um bocadinho. Eu ia comprar os jogos a um centro comercial ou um shopping e jogava os jogos no fim de semana. Se eu comprasse 10 ou se comprasse 5, eu tinha tempo para jogá-los e também para programar jogos. No fim de semana não havia problema porque eu fazia aquilo que eu gostava, só fazia trabalhos de casa. Em relação aos mídia, não me afetava porque essa atividade eu fazia com amigos. Nós combinávamos, quando estávamos a brincar, fazer essa atividade. Acabou que não durou tanto tempo, foi apenas... talvez durou apenas um ano e não era todos os dias. Também me lembro de ter escrito um livro de aventuras com outro colega meu, que não é bem a mesma coisa, mas eu encarava mais ou menos da mesma maneira. Não era propriamente mídia, a nível de notícias. Naquele caso era notícias de artistas de música, ou sobre música. A maior parte dessas notícias eram de música europeia, ingleses, alemães, holandeses, porque naquela altura fazia muito sucesso em Portugal, mais do que agora, mas continua a fazer. E a outra atividade era a escrita de um livro de aventuras. Portanto, já tem a ver com uma escrita mais criativa, a contar uma história, um livro para crianças e para jovens. A juventude costumava ler livros dos 5, existem outros livros de escritores portugueses que também fazem e fizeram muito sucesso. E por causa dessas influências, acabei também por sentir-me inspirado a escrever livros de aventura. Não acabei, mas está aí. Eu fiz esse livro com um amigo meu, mas também eu escrevi outro sozinho. Também está aí para acabar um dia. Em relação ao desenvolvimento de jogos, é que eu sentia que tinha pouco tempo, porque quando eu desenvolvia os jogos e fazia os gráficos, eu desenvolvia sozinho, mas também tinha projetos com colegas meus. Quando estava a brincar com os meus colegas, naqueles jogos que fazia com aqueles colegas, nós combinávamos brincar e essa brincadeira consistia em fazer o jogo. Quando eu desenvolvia os jogos sozinho, normalmente eu queria desenvolver a toda a hora, sempre que eu tivesse um tempinho livre, e sentia que se tivesse todos os dias, se fosse um trabalho, eu conseguia terminar mais rápido. Eu lembro-me que um dia não houve aulas e que eu fiquei o dia a criar o jogo. E pensei assim, eu pensava que por ficar um dia inteiro a desenvolver o jogo que eu desenvolvia muito trabalho. Mas afinal, um dia inteiro de trabalho também não é assim tanto. E então acabei por não sentir-me tão frustrado. Porque eu senti na prática que afinal ter o dia todo poderia não ser suficiente para acabar o jogo assim tão rápido como eu estava a pensar. É claro que quanto mais horas dedicarmos, mais rápido seria. Depois, na vida adulta, eu desenvolvi o negócio de a venda de componentes para computador, para PCs, mais conhecido por hardware, e também vendi software, incluindo videojogos, mas também outros tipos. Dediquei-me a essa atividade há alguns anos e entrei também nos estudos superiores, na universidade. Enquanto eu ia desenvolvendo o negócio, estava a estudar à noite e terminei o bacharelato, a licenciatura, que foram 5 anos, depois o mestrado, que levou um bocadinho mais tempo, porque fazer a tese de mestrado ou o trabalho final de mestrado, para quem está a trabalhar durante o dia, é um bocadinho complicado. Quem tem um negócio próprio, por vezes tem menos tempo do que um assalariado,
porque o assalariado entra àquela hora, sai àquela hora e vai para casa fazer os seus hobbies. Muitas vezes levava o trabalho para casa porque tinha que resolver problemas mais rápido por causa dos clientes e outras situações assim. E então a tese de mestrado levou um bocadinho mais tempo. E depois entrei no doutoramento, mas a tese de doutoramento necessitava de mais foco, porque eu à noite não estava na plenitude das minhas capacidades para fazer um trabalho de doutoramento. E também o tempo era curto, porque naquela época também comecei a ser formador, professor, e fui durante 20 anos, porque houve uma altura que eu acabei por estar a estudar, comecei a ser formador quando ainda estava na licenciatura, a ter a empresa, às vezes a ter um negócio ou dois, e a ser formador. E também tive uma época em que fiz muitos serviços de freelancer. Eu trabalhava por conta própria a fazer trabalhos de programação, multimédia, de técnico de informática, técnico de hardware, de redes, e tinha o dia muito ocupado. Naquela época existiam muitas oportunidades nestas áreas, não quer dizer que agora não existam. Neste momento é diferente. Nessa época tive momentos em que conseguia fazer aquilo que gostava e fazia aquilo que tinha que ser. Muitas vezes aquilo que eu gostava, nem sempre, mas também muitas vezes, não trazia o dinheiro para casa, porque depois, entretanto, também casei, tive família, tinha despesas da casa, saí da casa dos pais numa fase, até hoje. E muitas vezes aquilo que trazia o dinheiro para casa era a fazer coisas que eu não gostava tanto. Houve uma fase de muitos anos em que aquilo que trazia o dinheiro para casa era algo que eu gostava, mas que eu não gostava de dedicar tantas horas àquilo. Portanto, acabou por ser algo que tinha que ser. A parte em que eu gostava não era nas horas todas. Portanto, a dar formação e a dar aulas, nem sempre naquelas horas todas. Imaginem que eu estava a dedicar-me naquele dia a 6, 9 horas naquele dia a dar as aulas. Dessas 9 horas, eu tinha mais prazer numa ou duas em determinadas turmas. Havia outras que eu gostava menos. Poderia pensar, eu podia estar agora a fazer isto e aquilo porque está atrasado. Também nos trabalhos de freelancer haviam trabalhos que eu gostava mais, haviam trabalhos que eu gostava menos. Às vezes tinha que utilizar ferramentas que eu não gostava tanto, eu preferia outra por imposição. Outras vezes não gostava do ambiente de trabalho quando eu tinha que ir lá. A maior parte das vezes naquela altura tinha que ir lá, não eram trabalhos que podia fazer a partir de casa. E então os meus projetos ficavam sempre pendentes. Eu fiquei muito tempo com projetos pendentes. E nesta fase da minha vida também. Em todas as fases da minha vida acabei por ter que fazer as coisas que eram necessárias e a deixar de lado as coisas que eu realmente gostava de fazer. Eu acho isso mal, eu não acho isso mal. Tem que ser. Todos nós temos que agir assim, nós temos que fazer aquilo que temos que fazer, temos que dedicar o tempo que sobra àquilo que nós gostamos. Às vezes aquilo que nós gostamos pode dar renda suficiente para deixarmos de fazer aquilo que tem que ser. E depois existem outras circunstâncias. E existe outro contexto que eu queria introduzir. Existe o passado, o presente e o futuro. Consoante nós vamos avançando no tempo, nós vamos ficando com mais memórias, com mais experiências e nós não podemos desligar completamente do passado, não podemos viver só no presente, porque o passado deu-nos experiência, ocorreram muitas situações em que tivemos aquele momento de felicidade ou que foram bons momentos e tivemos momentos mais tristes. Devemos olhar para os momentos tristes como têm que ser lidados. Eu não tenho que ter nenhum tipo de ansiedade, eu não tenho que ter nenhuma depressão por causa disso. O passado mais triste está lá
e vamos buscar as lembranças boas e aquelas que servem como experiência para o futuro. Os gostos que nós tivemos no passado normalmente vão-se mantendo. Nem todos os projetos do passado fazem sentido no momento, mas há projetos do passado que, alterando para os tempos mais modernos, continuam a ser projetos que possam ser executados. E é isso que eu estou a fazer. Depois há outra questão que é os bons momentos a nível de locais, contextos, os cheiros, coisas que nos levam a ter uma máquina de tempo em que vamos para o passado. Eu às vezes gosto de passar pelos locais e ver as diferenças, lembro-me de coisas que aconteceram ali e agora é completamente diferente, as pessoas que estão lá são diferentes, as cores são diferentes, outras vezes não, às vezes é quase igual, aquele sentimento que está tudo na mesma. Isso é uma situação também interessante do passado. Devemos também procurar locais novos que nunca fomos, mas também é sempre bom visitar os locais onde já estivemos. Não quer dizer que façamos disso algo, não quer dizer que isso seja um cavalo de batalha. Pronto, é verdade que nós vivemos no tempo presente, com base no passado. O presente torna-se passado muito rapidamente e nós projetamos o futuro. Podemos encarar o futuro de várias maneiras. O futuro pode ser encarado como vamos vivendo o presente e depois o futuro, seja se acontecer alguma coisa nós resolvemos. Eu pessoalmente eu gosto de antecipar o futuro, eu gosto de planejar o futuro com várias opções. Se acontecer isto, eu faço dessa maneira, se acontecer aquilo, resolvo a situação de outra maneira. Tento estudar o assunto que é para não errar no futuro, mas nós não sabemos o que é que vai acontecer, nós podemos prever o que vai acontecer. E o presente, com base no passado, pode ser muito interessante para projetar o futuro. Nós também podemos projetar um futuro longínquo, como gostávamos que nós fôssemos no futuro. Projetar o nosso futuro a longo prazo também é importante para as nossas pequenas ações do dia-a-dia chegarem até lá. Nós temos na vida momentos que aconteceram do passado, do presente, e que vão acontecer no futuro, que nós prevemos, que nós não sabemos. Eu há 11 anos, quando vivia em Lisboa, eu abri um gabinete, tive um bocadinho mais tempo porque a formação era menos e tinha menos trabalhos de programação. Estávamos numa altura de crise há 11 anos, afetou muita gente. Também tomei algumas decisões erradas. Eu podia ter assinado um contrato a pensar que eu pensava que não era preciso e afinal foi preciso, e errei. Tive aquele tempo para pensar nesse negócio e esse negócio tinha como base aquilo que eu já disse, de ir buscar ao passado ideias, transformá-las para o futuro. São coisas que eu gosto, mas que já não faziam sentido naquele momento. E então eu repensei. Mas depois acabei por dedicar-me às coisas que eram mesmo necessárias, e como aquele negócio não estava a dar dinheiro, não quer dizer que não tenha dado nenhum, mas mesmo assim esse negócio dava dinheiro a fazer coisas que eu gostava menos. E acabei por desenvolver aquelas atividades antigas da formação e a fazer outro tipo de serviços que entretanto faziam, ou seja, a fazer aquilo que estava certo. E até há 4 anos atrás aconteceu a mesma coisa que aconteceu durante a vida e que deve ter acontecido com muita gente, com quase toda a gente, eventualmente. Neste momento estou a recomeçar outra vez esse projeto de há 11 anos, não quer dizer que o tenha deixado há 11 anos, eu tenho estado sempre a trabalhar nele, mas só nos tempos em que eu posso realmente fazer. Este canal de YouTube veio um bocadinho na sequência disso. Já criei aquela fanzine em criança, já criei BBS,
com informações, porque não era só para arquivos ou ficheiros. Já criei sites de internet informativos e já criei blogs. Mas o meu potencial foi sempre escrito. Agora comecei a dar a cara. Agora que abri este canal, estou a dar a cara pela primeira vez, depois de muitos anos, a criar conteúdos. Esses conteúdos, quer sejam técnicos, como de lifestyle, como desportivos e noticiosos em geral, agora estou a dar a cara. Este canal é para falar sobre tecnologias, negócios, empreendedorismo e lifestyle, para falar sobre mim e para falar sobre aquilo que eu gosto. Ainda não descobri o nicho, que eu ouço falar muito, mas eu acho que o nicho sou eu. Na vida nós temos que fazer aquilo que nós temos que fazer, nem sempre podemos fazer aquilo que gostamos. Quando nós gostamos de alguma coisa e quando nós projetamos um futuro onde nós queremos estar, nós vamos fazendo os nossos hábitos, as nossas subtarefas, as nossas tarefas diárias para chegar até lá. Se nós não pensarmos nisso, mais dificilmente chegamos. Somos uma espécie de folha que voa ao sabor do vento. Se nós tivermos um objetivo para fazer aquilo que nós gostamos, vamos acabar por chegar até lá. Mas até chegarmos até lá, nós temos que pagar as contas, temos que comer, temos que cuidar da família, se a tivermos, e temos que fazer aquilo que temos que fazer para proporcionarmos uma boa vida à família, a nós próprios, uma vida digna, porque a vida não é só trabalho, a vida não é só hobbies, a vida não é só aventura, temos que fazer aquilo que temos que fazer. O passado enriquece-nos, o presente nós temos que o viver todos os dias e o futuro temos que projetá-lo. Com base nisto, como é que eu vivenciei este contexto no meu dia-a-dia, desde a minha infância até agora? Se gostou deste conteúdo, comente, curta ou goste e partilhe nas redes sociais. Subscreva e clique no sininho. Até ao próximo vídeo. Obrigado por ter assistido até ao fim.